Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, o tema correspondente à energia que estamos vibrando na semana. Vamos conversar sobre o lado oculto do Natal. Inicialmente, gostaria de dizer que este programa ele está totalmente fundamentado no livre pensar. Não possui nenhuma ligação religiosa, então eu vou colocar aqui, da forma como eu vejo, de acordo com os meus estudos, de acordo com o que eu acredito, o próprio nascimento do Cristo, o seu trabalho, a sua missão. Vamos falar então nesses 20 e poucos minutos sobre esse assunto tão maravilhoso que nos traz muita conexão a assuntos diferenciados, a linhas de conhecimento e principalmente no sentido de nós refletirmos de uma forma diferenciada. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a todos é que você não precisa e nem deve acreditar em tudo que eu falo. Pesquise, estude, procure ficar livre de dogmas, de filosofias e com o livre pensar, conforme eu falei anteriormente, você tem a condição de repente refletir com a sua verdade interior. Primeiro ponto que eu gostaria de salientar que isso é uma coisa extremamente clara. Óbvio que o Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Nada contra as comemorações, festividades que fazemos agora nessa época do ano, que é absolutamente maravilhoso. Todos nós confraternizamos essa energia bacana entre familiares, que o Natal está muito além de cumilanças e presentes e comércios. O Natal realmente de natalício representa o nascimento do Cristo. Mas essa data, como vários guias, quando nós vamos para aquela região de Israel, onde está toda a história do Cristo, colocada através dos lugares onde ele passou e todos os acontecimentos que nós bem sabemos, os próprios guias sabem e narram que o Cristo não nasceu dia 25 de dezembro. Isso foi uma data arranjada para harmonizar de acordo com festividades que existiam na época, para que tudo ficasse da melhor forma, vou utilizar esse termo, encaixadinho para não gerar muitas divergências. Para mim, na minha visão, o Cristo nasceu dia 24 de fevereiro, correspondente à égide pisciana, exatamente à meia-noite do dia 24 para o dia 25. Por que eu coloco isto? Nós temos, segundo os livros sagrados, os livros que foram deixados pelo professor Henrique José de Souza e suas cartas de revelação, que é o mestre da Sociedade Brasileira de Obiose que eu pertenço e já falei aqui, que eu admiro demais, tudo que ele deixou, toda a conexão, todo o legado maravilhoso para nos aprumarmos a este novo contexto que agora, cada vez mais claro, fica evidente de acordo com tudo que está sendo desconstruído para que um verdadeiro, na hora correta, seja erguido. Todo o seu manancial de conhecimento que ele deixou escrito, que eu pude comprovar, indo para os lugares, principalmente para o Oriente, todos os acontecimentos que ele narrou há um século atrás aproximadamente, onde não existia internet e todo esse conhecimento, tudo que ele deixou escrito ali, eu pude comprovar de uma forma pessoal e física no local, conversando com as pessoas. Exemplo, eu fui para o Nepal, eu fui para Ladakh, todos esses lugares, Srinagar, todos esses lugares que estão associados também a esses mistérios que eu vou falar mais adiante sobre o Cristo. Então, com isso, eu entendo que tudo que existe ali do manancial de conhecimento deixado pelo professor Henrique realmente procedem e trazem uma base verdadeira para que nós possamos entrar em sintonia com todos esses valores. Uma coisa que foi muito falada recentemente foi a conjunção de Júpiter e Saturno, o Asgalasha, como as pessoas falam. Esse termo eu aprendi na Sociedade Brasileira de Obiose, que não é uma religião, é um colégio iniciático. Alguns consideram como uma religião. Eu vejo como um colégio iniciático, onde cada um encontra o seu renegar. Nesse sentido, posso entrar em convergência como uma religião. Ali ele deixou sobre Júpiter e Saturno essa conjunção que Asgalasha quer dizer
e esplendor celeste. E quando Cristo nasceu, essas duas energias estavam conjuntas, Júpiter e Saturno. Aí eu comecei as minhas pesquisas e percebi que no ano 7 antes do Cristo, e nunca no marco zero, como a gente é colocado, na verdade ele nasceu 7 anos antes deste calendário que nós adotamos, nós tivemos a conjunção no dia 24 de fevereiro de -7 dele mesmo, é engraçado falar assim, mas é a forma correta para passarmos o conhecimento. Nós tínhamos Júpiter, Saturno, Urano, Sol e Vênus. Estes 5 planetas, um stellium como nós chamamos, representavam uma força que estava presente sob os auspícios e os arquétipos astrológicos de Peixes. Então, para mim, Jesus nasceu no dia 24 para 25 de fevereiro do ano -7 antes dele mesmo, como marco zero. Então, quando nós começamos a entender todas essas energias, nós começamos a compreender também o que era a famosa estrela de Belém dos Reis Magos. Os Reis Magos que representavam um triunvirato agartino, conforme os ensinamentos, traziam para nós todas as experiências de todos os tipos de seres humanos anteriores. Nós tínhamos o negro, nós tínhamos o amarelo e o branco. E os três vieram saudar o Rei dos Homens, que trazia através desta conjunção astrológica, não uma estrelinha que eles ficavam se guiando, pois como reis magos e pessoas extremamente conscientes do trabalho do Bodhisattva, eles traziam ali todo o conhecimento que aquela configuração específica traria o nascimento deste ser especial. Então eles já sabiam, como correspondência de tudo que eles traziam, como forças fantásticas associadas a todo o processo, eles vieram presentear, na verdade, homenagear o nascimento desse ser especial, que quando ele nasce, existe também muito misticismo colocado que ele era um filho de carpinteiro, isso e aquilo e etc. Na verdade, existem muitos aspectos ocultos que nós vamos conversar aqui, de acordo com o tempo que eu tenho, de uma forma resumida, para entendermos o nascimento desse grande ser. Então agora nós já entendemos, lembro que eu falo que vocês não precisam acreditar, se você é uma pessoa muito ligada a religiões e etc., recomendo que você nem continue nesse bate-papo. Mas, para mim, o verdadeiro sentido do nascimento do Cristo estava associado a essa data, sob os auspícios de Peixes, no dia 24 de fevereiro de -7 do próprio calendário que nós temos como marco zero, associado a antes de Cristo e depois de Cristo. Então essa energia faz com que nós entendamos a estrela de Belém e os próprios 3 reis magos, que representavam seres de uma estirpe hierárquica fantástica, que, como eu disse, representavam os tipos de seres humanos anteriores, o lemuriano com o negro, o Atlante com o amarelo e o branco correspondente à raça ariana. Nós não estamos falando da raça ariana voltada a várias deturpações que tivemos ao longo da nossa história, e sim correspondente à teosofia, que colocam esses nomes e essas nomenclaturas a essas etapas evolucionais correspondentes à nossa que existe hoje como síntese. Então, quando a gente compreende que os 3 reis magos eram verdadeiros astrólogos e conheciam esta grande conjunção astrológica como uma força que representaria e os guiaria para o local aonde o Cristo nasceu, nós começamos a compreender que existem muito mais coisas do que um simples presépio que ele nasceu no meio dos animais. Tudo isso é simbolismo que traz todas as realidades dos seres especiais anteriores, como o próprio Krishna, como o próprio Buda, que estão associados aos mistérios do Oriente, onde nós temos os animais sagrados. Então dali nós começamos a compreender que existe muito do mito e muito do simbolismo além do que nos é colocado atualmente de uma forma puramente religiosa para que a gente acredite, e muitas vezes a história infelizmente está sendo deturpada. Então Cristo nasceu no meio de monges, ele nasceu no meio dos essênios. Então ele tinha toda uma possibilidade que quando ele atingiu a idade específica, aos seus 13 anos de idade,
um dos seus apóstolos anteriores, que nós podemos chamar do 14º apóstolo, que foi José de Arimateia, o pegou e levou ele para a iniciação do Oriente, passando pelo Egito, pela Grécia, chegando até a Índia. Por isso que também dizem os mistérios que quando ele ressuscita, ele retorna para a Índia. Eu entro em convergência com este conhecimento, porque ele não poderia ficar ali, no local onde ele teria todo um trabalho de reformulação, não somente religiosa, mas também política, econômica, social, que foi inclusive o motivo do seu assassinato. Então todas essas realidades convergem com que o Cristo tenha retornado para o local aonde ele passou as suas iniciações. Por isso que quando ele chega, ele conhecia todos os mistérios que no Oriente, nesta época, aproximadamente 2000 anos atrás, agora um pouco mais, obviamente, ele começou a entender toda a ciência dos táttivas, toda a ciência das manipulações das forças das energias. Por isso que quando ele retorna, no seu primeiro retorno de Saturno, com 28 anos de idade para a Palestina, ele traz todo o conhecimento da manipulação dessas forças. Para que você compreenda um pouco mais a manipulação dessa força, pesquise sobre os tibetanos que manipulavam essas forças, que tinham todo esse conhecimento. Helena Petrovna Blavatsky narrava isso constantemente. Tínhamos também Alexandra David-New, que tem vários livros, que passou diretamente esta consciência com esses seres, antes mesmo, obviamente, que eu estou falando do Tibete, muito anterior ao que nós temos do Dalai Lama, junto com o budismo tibetano. Todas essas realidades o Cristo teve possibilidade de entrar em sintonia junto de José de Arimateia, que o acompanhou na iniciação. José de Arimateia era um ser que tinha grandes condições financeiras para propiciar nesta época todas as viagens e todo o processo de iniciação. Como eu disse, o 14º apóstolo. O 13º e o 14º representavam seres que já estavam em funcionamento antes do Cristo retornar com 28 anos de idade e entrar em sintonia com os seus 12 apóstolos, que ele mesmo arregimentou para fazer o seu trabalho. O 13º era Nicolo Nicodemos e o 14º o próprio José de Arimateia. Então o Cristo ele foi extremamente tutelado por seres e adeptos extremamente especiais para que ele cumprisse a sua missão. E como eu disse, quando ele retorna após a sua iniciação nesses locais especiais, como eu disse, Egito, Grécia, Índia, passando por vários outros locais, e esta realidade trazendo todo esse potencial, ele tinha o seu trabalho de fazer toda a reforma necessária junto com o poder romano, porque ele deveria ter sido reconhecido como retorno do Messias, como dizem as Escrituras Sagradas, mas ele iria atuar diretamente com Roma, que representava o poder temporal. A parte principal do seu trabalho é que ele teria a parte de Jerusalém como a capital espiritual do planeta naquele momento específico, e Roma representaria o poder temporal. Então essas realidades todas juntas criariam um novo padrão que, se tivesse dado certo no sentido que foi criado e idealizado, óbvio que o trabalho dele continua, mesmo após a sua morte, continua de uma forma fantástica, principalmente pelos seus apóstolos e depois todas as pessoas que o seguiram, mas da forma como foi idealizado não ocorreu. Então, como eu disse, Jerusalém seria a capital espiritual e Roma o poder temporal. E o Cristo trabalharia diretamente com as 7 igrejas do Apocalipse, narrada pelo apóstolo João, que recebeu todas essas informações, mas eles, todos eles, sabiam que naquelas 7 igrejas que hoje representam o lado oeste da Turquia, Esmirna, Éfeso, Laodiceia, todos vocês conhecem elas, que hoje estão em ruínas, cada uma possuía uma tônica evolutiva. Então elas representariam 7 tônicas, junto com Jerusalém, que representaria a 8ª, com Roma, com o poder temporal, todas as reformulações necessárias que a humanidade deveria passar. Mas foi aí que nós tivemos aquele toque na ferida do poder vigente, e com isso nós tivemos toda aquela armação, toda aquela realidade terrível que acabou ocasionando no deicídio. O que é o
deicídio? Deicídio é o assassinato da divindade. Cristo, ele representava o quinto Bodhisattva de 7, no momento que ele se manifesta, ele representava o quinto, mas trazendo toda a força do sexto e do sétimo também. Então, o ser de uma hierarquia incrível que, junto com João Batista, iriam fazer todas as reformulações necessárias. Quando nós tivemos a decapitação de João Batista, nós já começamos com uma trinca terrível em relação ao trabalho, que no momento específico, através de várias manipulações, nós tivemos a realidade direta da crucificação desse ser, que representou ali no Gólgota praticamente o encerramento do seu trabalho como ser hierárquico, que depois iria ser continuado pelos seus apóstolos. Daí que temos a própria ressurreição, que temos todo o trabalho correspondente aos seres que estavam em sintonia, que vocês podem até ver nas próprias histórias comuns que são narradas nessa época do ano. Sempre os apóstolos estavam rodando nessas 7 cidades para trazer o seu trabalho. O próprio apóstolo João estava ligado diretamente aos mistérios de Éfeso, que quem vai para essa região do lado oeste da Turquia, se subir o morro, nós temos a famosa Casa de Maria, onde nós temos várias realidades correspondentes ao mundo cristão e suas romarias. Então, todas essas realidades, de uma certa forma, elas estão ocultas ainda para a maioria da humanidade. Nós poderíamos nos aprofundar e muito em relação a todos esses mistérios, mas estou colocando aqui da forma que eu considero no momento mais apropriada para que nós possamos, pelo menos, refletir de uma forma diferenciada. Então, já entendemos que o Cristo, na minha visão, lembra o que eu digo, vocês não precisam e nem devem acreditar em mim. Vocês devem pesquisar e se aprofundar para procurar compreender. Muitas pessoas falam, onde existe um livro desse perfeito com tudo que você está falando? Não. Isso eu adquiri na minha iniciação, compilando um pouco aqui, outro ali, mas já dei a fonte, que é o professor Henrique José de Souza, da Sociedade Brasileira de Obiose, que eu aqui, de acordo com a minha possibilidade, sempre sujeito a erros e enganos, procuro passar um pouquinho para vocês em relação a este conhecimento que eu tive a oportunidade de beber da fonte. Se você quiser participar dos estudos da Sociedade Brasileira de Obiose, manda um e-mail para minha equipe. Qual é o e-mail? equipe@newtonschutz.com.br. O Newton Schutz, pesquisa no Google que ele coloca o meu nome ali, você tem que escrever direitinho, tudo junto.com.br, informa a sua localidade que eles demonstram para vocês a possibilidade de você entrar na iniciação desta sociedade. Então, retornando aos próprios mistérios associados à força do Cristo, nós temos um trabalho fantástico depois de Transbordo, quando tivemos o deicídio do Gólgota, que foi o assassinato do Cristo, e anteriormente de João Batista e de outros mistérios que agora não convém dizer. Nós tivemos a realidade do transbordo de todas essas experiências aqui para o Ocidente. Como o próprio apóstolo João narra no Apocalipse, que na verdade tem o sentido de revelação, de conexão com ideais superiores, ele narra que uma nova Jerusalém surge, uma nova cidade-luz surge, que ele consegue observar isso. Você precisa observar com mais cuidado essa leitura. Então, todos os mistérios do Santo Graal começam a ser transbordados aqui para o Ocidente, onde as 7 igrejas do Apocalipse, ou as velhas igrejas, passam a trazer todo o transbordo dessa consciência do Santo Sangue. Daí que nós temos José de Arimateia ali com o cálice no momento da crucificação, pegando um pouco do sangue do Cristo para a perpetuação desses mistérios. O Santo Graal vem com a sua tradição desde a época da Atlântida, passando pelo Cristo, e hoje ainda existe a manutenção desses valores fantásticos que terá o eclodir com seres maravilhosos de uma estirpe que não é possível nem mensurar, que são os Budas da Era de Aquário, que irão se manifestar no momento certo. E isso está totalmente associado a esses valores das 7 igrejas que depois transladam todos os seus valores para novas igrejas que são formadas. Nós tivemos 7 novas igrejas, que são Bruges, Bélgica, Santa Maria Maior na Itália, Sé Patriarcal em Sintra, Portugal, e a Abadia de Westminster, na Inglaterra. Depois, 3 associadas às Américas, nós tivemos a Catedral de Washington, a Catedral do México
E a última, ou a sétima, fechando os mistérios, nós tivemos a Basílica de Salvador, aonde fecha o mistério do setenário, fazendo a possibilidade de uma oitava criação correspondente a todas as forças desta nova era, deste novo influxo, que traz o trabalho de todos esses grandes seres, principalmente o trabalho do Cristo, para que a gente renove todas essas realidades, como era o trabalho desse fantástico ser que dia 25 celebramos o seu Natal agora em dezembro, mas já falei da forma como que eu vejo todos esses mistérios e todas essas realidades. Então é isso, gente. Procurei colocar aqui de acordo com a minha possibilidade, como eu vejo essas realidades, como eu enxergo um pouquinho além das religiões e espero ter acrescentado algo para vocês. Então desejo para todos aqui que estão em sintonia comigo um Feliz Natal em meu nome e também da Vibe Mundial, para que todos celebrem este verdadeiro sentido espiritual que está dentro de cada um de nós, para que vibremos amor, paz, sabedoria e fraternidade para todo o planeta Terra. E não somente no Natal, sempre. Então é isso. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa. Feliz Natal! Very Merry Christmas.